Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite reunidos para louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu também quero agradecer a você que está nos acompanhando por meio das redes sociais. Que o Senhor Jesus venha estar abençoando a sua vida e a sua família. Que Ele venha estar suprindo todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nesse momento, nós queremos lhe convidar para nos acompanhar em oração. Vamos orar então. Bendito Deus, nosso Pai Celeste, queremos te pedir que o Senhor venha estar abençoando o nosso culto nessa noite, que o Senhor receba com um aroma suave ao teu altar, que o Senhor venha estar também nos ajudando na condução do mesmo, que o teu nome seja glorificado e exaltado, que o agir do teu Santo Espírito tenha acesso em nós e dentro de nós, e a cada amigo, cada irmão que venha estar nos acompanhando nessa noite. Te peço que o Senhor derrame tuas ricas bênçãos na vida dos mesmos, que o Senhor venha estar suprindo todas as suas necessidades, confortando os corações que estão abatidos, restaurando a alegria que vem do teu Santo Espírito, dando esperança a cada um deles. Abençoa-nos, Pai Santo, nos alimenta com a tua palavra, nos alimenta com os louvores, que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Mas eu te peço a tua bênção, a tua bondade, a tua fidelidade para o teu povo. Abençoa-nos, Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos e com fé que te agradecemos. Amém. Meus queridos, nós nesse momento vamos ter a oportunidade de estarmos louvando e exaltando o nome do Senhor com dois louvores. Pedi nessa semana que o Ministério de Louvor nos ajudasse e eles se prontificaram. Então é um motivo de muita alegria estar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e eu agradeço de já a sua participação. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite, é com grande alegria que estamos aqui para louvar juntos o nome do nosso Deus. A palavra dele diz aqui em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos cantar com alegria essas palavras que nosso Deus nos deixou.
lembrando do amor de Deus por nós. Então vamos relembrar o dia que nós o encontramos e pedir que esse amor seja renovado em nosso coração. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Amém. Muito bem, estamos de volta e nós queremos nesse momento transmitir os nossos avisos. Quero comunicar aos irmãos da Igreja Batista da Comunhão que nós estamos em campanha de oração e intercessão. Nós temos um grupo que nós estamos intercedendo por outras pessoas e eu quero que você faça parte. Já tem muitos irmãos, mas o aviso nessa noite é para você que ainda não faz parte, que não me procurou, para dizer, pastor, eu quero ser um intercessor. Então quero que você se envolva na obra missionária, orando também por as pessoas. Nesse momento de pandemia, de crise mundial pela saúde, é muito importante que o povo de Deus esteja envolvido na prática da oração e intercessão. A palavra de Deus diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar a face, eu ouvirei dos céus. Então, o Senhor promete que Ele escuta, né? E sararei a sua terra também. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você que faz parte da Igreja Batista da Comunhão, que ainda não está
envolvido no grupo de intercessão e oração da nossa igreja, me procure. Eu tenho a maior alegria de lhe colocar no grupo, mas eu quero também lembrar que esse grupo é exclusivo somente para oração e intercessão, ok? Também eu quero agradecer aos irmãos que estão sendo alavanca nesse momento importante, que tem sido pilar nesse momento importante, sustentando a obra missionária e contribuindo com seus dízimos e ofertas de coração aberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero também dizer que nós vamos deixar aqui as informações seguintes para você que quer devolver seus dízimos, contribuir com as suas ofertas, que o Senhor venha estar abençoando sua vida grandemente. Mas eu quero dizer também que é importante que você faça isso com alegria, visando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tá bom? Crendo que Deus vai prover as demais coisas, ok? E outra coisa muito importante é que eu quero que você contribua somente se estiver com condições, tá bom? Então, que faça tudo com o coração aberto, que faça tudo com a consciência cristã e a sua fidelidade também, tá ok? Nós vamos agora para esse momento de informação, daqui a pouquinho a gente volta novamente. Eu agradeço a sua atenção e a sua colaboração de já. Deus abençoe a todos. Muito bem, estamos de volta, dessa vez para a gente compartilhar da porção da palavra do Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui para fazer esse papel. Que Deus abençoe a sua vida de já e eu agradeço a sua atenção. Então nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, abençoa-nos com a Tua palavra, que ela venha nos alimentar e que venha surtir efeito nas nossas vidas. Derrama Tuas ricas bênçãos, Senhor, nas nossas vidas e que o Senhor venha estar trazendo entendimento para que possamos viver de uma maneira que venha Te agradar. Que a Tua palavra fale conosco, Senhor, e que possamos assim melhorar o nosso entendimento, sabendo que o Senhor é quem cuida de tudo, que estamos em Tuas mãos e que o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Que o Teu Santo Espírito trabalhe dentro de nós também, que Ele me use para a Tua honra e Tua glória. Te peço, Senhor, todas essas coisas confiados no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e amigos, nesse momento nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, na parte A, que vai dizer assim: Então ele me disse, a minha graça te basta. Somente essa parte. Esse é um diálogo entre Deus e o apóstolo Paulo. E nesse diálogo que existe entre Deus e o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo extraordinário, que nós precisamos nos alimentar e compreender que a graça de Deus, ela é o suficiente para nos sustentar, que a graça de Deus é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades, que a graça de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Graça, irmãos, representa isso. Favor imerecido. A mão de Deus está sobre cada um de nós quando somos alcançados pela graça de Deus. É aquilo que nós não merecíamos, mas Deus quis fazer isso por mim e por você também. Então, irmãos, nesse momento, é o momento que nós precisamos compreender. Eu quero relembrar a vida do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo antes de ser alcançado pela graça? Era Saulo, perseguidor da igreja, que maltratava os cristãos, que procurava motivo para prender
e compactuava com a morte dos cristãos. Era Saulo, um homem que respirava ameaças, um homem que enxergava vingança, um homem religioso, um homem endurecido de coração. Mas no caminho para Damasco, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E ele caiu por terra. E o que eu acho extraordinário nessa viagem que ele teve, que ele iria em perseguição aos cristãos. Mas ele teve um acerto de conta com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ele perde a sua visão. Mas ele entra na cidade de Damasco e ele está orando, e o Senhor manda um discípulo chamado Ananias para que ore sobre ele e ele recupere a sua visão. Isso, irmãos, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, meus queridos e amados irmãos, é o poder de Deus sustentando a vida do apóstolo Paulo. Queria pensar nessa noite sobre o seguinte tema: a felicidade no poder de Deus. A felicidade no poder de Deus. Vejam, irmãos, como Paulo foi alcançado pela graça. Mas eu queria também que você enxergasse que você foi alcançado pela graça. E se você ainda não foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero que você saiba disso. Ele lhe oferece a salvação de graça. Não é o que você merece, mas ele quer lhe dar esse presente da salvação. Vejam que grandes homens de Deus, como Moisés, ele, em determinado momento, quando o Senhor chama ele para que liberte o seu povo do Egito, ele disse: eu sou pesado de língua. Mas o Senhor disse: vai. E ele se achava incapaz. Quando eu vejo também a maneira com que Deus usa Moisés de maneira extraordinária para que liberte o povo de Israel, juntamente com Arão, é algo que me encanta. Mas ali não era o poder de Moisés, ali não era a capacidade de Moisés, ali era a graça de Deus sobre a vida de Moisés, que permitiu que ele fosse líder, que permitiu que ele fizesse feitos extraordinários. Deus usou a vida de Moisés. Quando eu vejo também a vida de Salomão, quando o Senhor vai ter um diálogo com ele, ele diz: eu sou apenas um menino. E o Senhor usa ele grandemente, dá sabedoria a ele, porque a graça de Deus estava manifestada na vida dele. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que a graça de Deus esteve presente, que a graça do Senhor estava ali presente. Nós precisamos aprender, irmãos, como a graça de Deus age na vida de cada um de nós. Não é da nossa capacidade. Eu vejo também na vida de Ruth, que estava com a vida toda estragada, com a vida toda em dificuldades, que tinha perdido o seu esposo. E, de repente, ela diz para Noemi, sua sogra, que o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E a graça de Deus está ali, presente na vida de Ruth, e restaura a vida de Ruth por completo. Deus, ele tem prazer de agir com a graça, não porque nós merecemos, mas por sua bondade, a sua fidelidade, porque Deus, ele trabalha nas nossas vidas, apesar de todos os nossos defeitos. Irmãos e amigos, eu quero compartilhar também do que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Imagine que ele era perseguidor da igreja e agora ele é o apóstolo dos gentios quando ele escreve para a igreja de Corinto. Então Deus faz uma maravilha na vida do apóstolo Paulo. A graça de Deus está presente na vida do apóstolo Paulo. O Senhor está trabalhando na vida do apóstolo Paulo.
Mas Paulo, ele recebe essa mensagem do Senhor: a minha graça te basta. A graça de Deus é o suficiente para as nossas vidas. A graça de Deus é o suficiente para nos sustentar. A graça de Deus é o suficiente para que nós possamos viver de duas maneiras: fisicamente e espiritualmente. É nessa graça que nós devemos confiar. É nessa graça que nós devemos nos apegar. É nessa graça que nós devemos também descansar. Quero compartilhar um texto em Efésios, capítulo 2. Vejam que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas também. Nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Éfeso, ele diz o que aconteceu com ele também e acontece com cada um que crê em Jesus Cristo. Vejam no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Uma coisa que nós devemos compreender, que a graça de Deus nos alcançou para nos dar vida, nos tirando dos nossos pecados e delitos. Nos versículo 2 vai dizer assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo fala para os irmãos em Éfeso a maravilha que Deus operou. Antes deles, eles eram pessoas pecadoras ímpias, que estavam perdidos nos seus pecados e delitos, que andavam segundo a sua vontade, segundo a vontade do pecado, que andava segundo o príncipe dessas trevas, o príncipe deste mundo, que é o próprio Satanás. Fazendo isso, mas o que eu acho mais extraordinário ainda é que ele continua no versículo 3, entre os quais também todos nós, Paulo reconhece, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se a gente parar para pensar o que Deus fez na vida de cada cristão, é algo extraordinário. Certa feita, eu vi um pastor pregando e ele disse: sabe de uma coisa? Nenhum cristão tem o poder de se gabar ou de dizer alguma coisa. Porque quando nós olhamos para a nossa vida regressa, o que nós fizemos de errado, os nossos pensamentos, os nossos planos, só lembrar disso é motivo de nos envergonharmos. Só lembrar disso é motivo de nos envergonharmos. Mas quando nós enxergamos a perfeição de Jesus Cristo, nós nos alegramos. E quando nós olhamos para frente, vendo, comparando o nosso passado com o que Jesus Cristo fez por nós, é motivo de nos alegrarmos na graça de Deus. É pela graça. Pela graça somos salvos. Isso é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, vai dizer assim no versículo 8 e 9. Paulo está dizendo isso. Mas ele diz também no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Então Paulo vai mostrar que Deus é rico em misericórdia por causa do seu amor. Aí no versículo 5, e estando nós mortos, novamente, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos e amigos, algo maravilhoso acontece
quando nós temos a transformação de vida, assim como Paulo teve na sua vida, como Pedro, eu fui transformado, quando cada um dos nossos irmãos tem um encontro real com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é que merecemos, mas é que Deus quer fazer com prova do seu amor. É o que Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo Jesus morreu por nós, ainda pecadores. E vejo também, irmãos e amigos, como Deus vai trabalhar em nossa vida. E dizer, juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a posição era de pessoas caídas, de pessoas que precisavam da mão de Deus, que precisavam da misericórdia de Deus, de pessoas que precisavam do plano de Deus em ação. E Cristo Jesus, Ele fez isso, Deus fez isso para que nós pudéssemos estar juntamente com Cristo Jesus nos seus planos celestiais. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Jesus Cristo, para mostrar no tempo futuro a bondade de Deus, a sua misericórdia, no tempo oportuno mostrar, dizendo que grande obra tem realizado. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem trabalhado dentro das nossas vidas. É a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu favor que nós não merecemos. É o teu favor que nós não merecemos. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois, no versículo 10, pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora eu queria que você entendesse que nós fomos salvos pela graça, para que pudéssemos viver na prática de boas obras. Não para que a gente venha se gloriar, mas para a glória de Deus. Nesse momento eu queria que você parasse para pensar se você já aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Veja quantas maravilhas o Senhor tem operado na sua vida. Veja a bondade de Deus, e Deus tem lhe sustentado até aqui, Deus tem agido até aqui, tem suprido as suas necessidades até aqui, embora nenhum de nós mereçamos, mas Deus tem agido com bondade nas nossas vidas. Deus tem feito assim, como usou grandes homens de Deus no passado, como usou grandes mulheres de Deus também no passado, e Ele tem agido assim nas nossas vidas. Isso é motivo, irmãos, de estarmos felizes. Isso é motivo de estarmos nos apegando ao poder de Deus. Segundo ponto sobre a felicidade no poder de Deus é que nós precisamos aprender a conviver no poder de Deus. Tem algumas coisas que nós precisamos compreender. Que o poder de Deus e não nosso. Que Deus é soberano, nós somos servos. Que Deus é quem manda e nós obedecemos. Que Deus, Ele é um ser supremo, nós somos criaturas dele. Às vezes eu fico meio em dificuldade quando eu vejo que as pessoas não compreendem o poder de Deus. Deus é soberano, tudo isso está acontecendo porque Ele permitiu que acontecesse. Então, às vezes a gente vê grandes dificuldades na compreensão das pessoas, até mesmo das pessoas que creem em Deus, em tentar reagir, em tentar fazer alguma coisa diferente,
e não entrega o poder nas mãos do Senhor. Deus é quem cuida de nós. Nós precisamos entender isso. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guia, Deus é quem supre as nossas necessidades, pela graça dEle, pela bondade dEle, por sua misericórdia. Deus é quem cuida do seu povo e nós precisamos compreender isso. O poder é de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus. Estamos entregues em suas mãos. Sobre aprender a conviver com o poder de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, agora nos versículos 7 e 8, Paulo vai nos dizer que ele, nesse diálogo que ele está, eu achei algumas coisas que fossem interessantes. Diz assim no versículo 7, se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai dizer assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Veja que ele vai dizer para os irmãos em Corinto, que nesse diálogo com os irmãos em Corinto, ele vai dizer uma coisa que é interessante, que ele conhecia um homem, que foi até o terceiro céu, se no corpo ou no corpo eu não sei, que viu coisas lá que não era nem permitido dizer. Então esse homem era o apóstolo Paulo. Mas ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então Deus permitiu que ele sofresse. E vai continuar dizendo assim: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Quem está falando dessas dificuldades é o apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. E nesse aprendizado de conviver com o poder de Deus, que Paulo teve acesso e viu coisas que ele achou altiva, grande demais, para que ele não se ensoberbecesse, Deus deixou que tivesse um problema na sua vida. Eu não sei exatamente qual é esse espinho, mas eu sei que era difícil de conviver com isso. E ele diz que era mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Então ele sofria com isso. E o que eu acho mais interessante é que ele vai orar. No versículo 8 diz: por causa disso, 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. E é nessa parte que nós precisamos compreender, irmãos. Quando nós oramos, que Deus diz sim, nós ficamos felizes. Mas quando nós oramos, que Deus diz não, nós ficamos desanimados. E quando nós oramos e Deus diz espere, nós ficamos impacientes. Paulo orou ao Senhor. E era o apóstolo Paulo, um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo importa que ele venha sofrer por causa do meu nome. Jesus disse isso para ele. Ele orou 3 vezes. E o Senhor vai responder para ele no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que Deus vai dizer para ele, que Jesus vai dizer para ele: a minha graça é o suficiente. E tem mais: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Precisamos aprender, como o apóstolo Paulo, a conviver com o poder de Deus. O poder era de Deus, não era dele. Paulo era dependente do favor de Deus. Eu e você somos dependentes do favor de Deus. Nós somos dependentes do favor de Deus. E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus vai dizer: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Momento de fragilidade.
em que nós estamos vivendo, momento de fragilidade humanitária, mas o povo de Deus tem se colocado na brecha, tem colocado o seu rosto e suas lágrimas no chão e tem clamado a Deus. E esse momento em que nós estamos clamando a Deus, dizendo que somos dependentes do favor de Deus, é um momento em que Deus está trabalhando dentro de nós, queridos. É um momento em que Deus está se aperfeiçoando dentro de nós e nós não podemos, de maneira nenhuma, reclamar do poder de Deus atuando dentro de nós. Nós nascemos, irmãos, para a glória de Deus. Nós nascemos para representar o povo de Deus, o Israel celestial. E assim, irmãos, como Paulo, nós temos que aprender a conviver com o poder de Deus. Se for, irmãos, um sim, glória a Deus. Se for um não, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se não abrir, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Em todas as circunstâncias, Deus é Deus. O poder dele, a grandeza dele, a glória dele, nós só somos servos dele também. Nós somos dele também. No versículo 9 ainda assim, Paulo vai dizer, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim me repouse o poder de Cristo. Bonito essa parte. Eu vou me gloriar com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Ele me permitiu. Então Paulo está nesse momento com o coração aberto. Paulo está com o coração aberto para entender a palavra de Deus, para compreender o que Deus quer fazer com ele, para que ele continue sendo vaso de bênção. No versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja qual é o prazer de Paulo. O prazer de Paulo agora, ele vai dizer que é diferente. Ele sente prazer nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas, nas suas necessidades, tudo isso, mas ele diz assim, por amor de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus passou tudo isso por o apóstolo Paulo, por mim e por você também. Então, na hora de dificuldade que nós vamos ter na nossa vida, na nossa caminhada, eu quero lhe dar esse recado. Precisamos conviver com o poder de Deus, precisamos aprender a conviver com o poder de Deus. O poder dele. E nós somos servos, vai chegar o dia glorioso que nós vamos estar no céu com Cristo Jesus e é motivo de grande alegria, de grande felicidade por tudo que ele tem feito, por tudo que ele vai fazer ainda. Vai chegar o momento em que nós estarmos lá exaltando o nome dele e feliz, o seu povo santo, cantando, louvando, dizendo, ele me trouxe até aqui. Ele morreu naquela cruz para que eu pudesse estar aqui no céu. No céu. Algo maravilhoso, irmãos, quando nós compreendemos isso. Vejam, irmãos, que nós precisamos compreender algumas coisas. O poder de Deus, a soberania de Deus, nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor. Para Paulo, ele era ensoberbecido se ele acreditasse que ele tinha todo esse poder. E nós precisamos compreender também isso. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Ele é quem trabalha, ele é quem realiza. Foi posto um espinho na carne dele para que ele sofresse e ele aprendesse com isso. E era mensageiro de Satanás. Ele sofria com isso, mas ele diz assim, que orou 3 vezes ao Senhor e a resposta foi, minha graça te basta. Minha graça te basta. A presença de Deus na vida do apóstolo Paulo foi algo extraordinário.
E ele nos dá grandes lições nessa parte. Eu acho muito bonito também o relato de João Batista, quando os seus discípulos vão procurar e dizer, olha, aquele que o Senhor disse, ele está levando todos os discípulos. E João Batista olha para eles e diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Poucas pessoas têm a compreensão disso. Isso é o Evangelho, irmãos, que faz isso. Isso é o poder de Deus se aperfeiçoando dentro de nós. Importa que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós queremos usufruir do Evangelho, mas nós não queremos passar as privações que o Evangelho oferece também. Não queremos ser imitadores de Jesus Cristo na hora do sofrimento também. Não queremos ser imitadores do apóstolo Paulo, como ele era de Cristo na hora das dificuldades também. Isso é um evangelho que é água com açúcar. Não é o evangelho que é o puro leite espiritual. Se Deus permitiu que nós passássemos por essa situação, a graça dele vai nos sustentar até o fim. Se Deus permitiu que nós passássemos por dificuldades, nós temos que crer que o poder dele vai nos sustentar até o momento em que ele quiser. Até o momento em que ele quiser. Terceiro e último ponto da mensagem dessa noite é que precisamos ser realizados no poder de Deus. Novamente eu repito, precisamos ser realizados no poder de Deus. No versículo 10 de 2 Coríntios 12, vai dizer assim, pelo que eu sinto prazer. Veja o que Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você sabe que a turma judaica fez uma grande crueldade com o apóstolo Paulo. Ele foi chicoteado com a quarentena de açoites, que era o número máximo permitido, menos uma, 39, para que ele pudesse continuar apanhando por causa do amor de Jesus Cristo. Paulo, quando chegava numa cidade para pregar o evangelho, ali tinha perseguição, ali tinha dificuldade. Muitas vezes preso, e nós sabemos a oração de Paulo e Silas, que quebrou as correntes ali na cidade de Filipe, e ali começou a primeira igreja batista em Filipe, e algo extraordinário começa a acontecer. Deus começa a trabalhar, Deus começa a realizar grandes feitos, Deus começa a operar ali, e a vida do apóstolo Paulo era para a glória de Deus, irmãos. Não tenho dúvida disso. A vida do apóstolo Paulo era para a glória de Deus. Nós precisamos também aprender com esse grande homem de Deus, que ele sentia prazer nisso tudo, para que o nome de Jesus Cristo fosse engrandecido. Em outra situação, ele escreve em Filipenses, no capítulo 4, agora a partir do versículo 10. Vou procurar aqui o texto, se você puder também procurar, eu agradeço. Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 até o versículo 13. Ele vai dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele vai dizer assim no versículo 11, eu quero que você preste atenção, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse texto me quebra pelo meio. Eu tenho que dizer isso para os irmãos. Esse texto, às vezes, me deixa assim entristecido, quando Paulo diz que não foi por causa da pobreza, porque ele aprendeu a viver bem de toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. E ele vai continuar dizendo no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância
como de escassez. E no versículo 13 ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso que Paulo estava dizendo não era de comprar um carro, porque às vezes as pessoas compram um carro novo, colocam o adesivo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não é a interpretação correta. A interpretação era a felicidade que Paulo tinha, que ele poderia confiar no Senhor, que o Senhor ia dar força para ele continuar a sua jornada. Que ele poderia passar necessidade, que ele poderia também se alimentar bem, que ele poderia passar privações, mas que o Senhor também ia suprir. Em uma hora ele ia ser honrado, também em outra hora ele ia ser humilhado. Mas ele podia fazer uma coisa que nós precisamos aprender nessa noite: descansar no Senhor, confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor é quem vai sustentar, que o Senhor é quem vai guardar, confiar que tudo está entregue nas mãos do Senhor, inclusive a vida dele, a minha vida e a sua vida. Está nas mãos do Senhor, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo extraordinário, irmãos, acontece. Ele disse no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era que ele iria comprar o que ele quisesse, ele tinha todo o poder absoluto, não. Era porque ele estava apoiado e feliz e realizado no poder de Deus. Veja, irmãos, que ele diz: posso passar todas as coisas, e tudo nessa vida passa. O momento vai passar até chegar o momento eterno. E nós podemos passar todas as coisas se estivermos realizados no poder de Deus. Posso passar necessidade, posso passar privações, posso ser honrado também, posso me alimentar bem, porque quem fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Quem fortalecia Paulo era o Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui ao assunto da igreja de Filipe, quando ele vai lá orar mais Silas e cantar louvores à meia-noite. Depois disso, algo extraordinário acontece. O carcereiro ele tenta se suicidar e Paulo grita: pare, não ampute este mal, estamos todos aqui. E ali há salvação, ali há vida eterna, ali há realização, porque Paulo foi chamado para esse propósito. E ele foi se alimentar com o carcereiro de Filipe e a sua família. Eu fico imaginando a cena em que eles estão ali em oração. E eles estão com um semblante de abatidos. Eles estão ali com um semblante de que foram injustiçados. Mas eles não esqueceram de orar a Deus. Eles não esqueceram de fazer a sua devocional. E lá começam a acontecer as coisas, queridos. Nós precisamos também aprender com esse grande homem de Deus como que nós devemos nos colocar no altar do Senhor. Como que nós devemos nos colocar no altar do Senhor. Então Paulo dizia que podia todas as coisas porque ele tinha experiência de vida. Ele vivia. Ele sabia que Deus ia suprir. Que quem ia suprir era o Senhor. Ele sabia que quem ia sustentar era o Senhor. Ele sabia que poderia confiar no Senhor. Na conversa de Jesus com Ananias, ele não quer inicialmente orar pela vida de Saulo, mas o Senhor chamou Ananias: vai lá, você vai orar por a vida dele. E Ananias disse: esse homem tem tocado terror, em outras palavras aqui, todo mundo tem medo dele. Mas o Senhor Jesus disse: vai, porque é para mim um vaso de honra. Importa que ele sofra por causa do meu nome. Queria terminar lembrando a você, quem sabe essa condição que o Senhor permitiu do coronavírus não seja para que a sua vida se envolva mais com o poder de Deus. Não seja para que você confie mais no poder de Deus,
você descanse mais no poder de Deus, sabendo qual é o seu papel. Quem sabe que essa é uma oportunidade para você anunciar as grandezas que Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Cristo Jesus supra todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Mas não se esqueça de ser feliz no poder de Deus, de ser realizado no poder de Deus, de confiar no poder de Deus, porque a graça de Deus nos basta. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, queremos te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e amigos. Que o Senhor venha estar suprindo todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Que o Senhor ajude, Senhor, a nos achegar a Ti, limpar os nossos corações, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajuda a viver para a Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a quebrantar os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais no Teu poder, Senhor. Que possamos ter essa consciência que o poder é Teu, que nós estamos em Tuas mãos e que o Senhor vem estar trabalhando em nós e nos usando para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor nos dê uma boa semana debaixo da Tua proteção divina, nos dando saúde, paz e alegria que vem do Teu Santo Espírito, supra todas as nossas necessidades e nos livre do mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja com cada um presente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma excelente semana. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou e que você possa compartilhar essa palavra também para outras pessoas. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você tem interesse e quer pedir oração ou quer bater algum papo, me procure, o meu DDD é 86, o número é 98893-8895. E se você que faz parte da Igreja Batista da Comunhão ou já é cristão, sente o desejo de apoiar outras pessoas, faça isso, porque o poder é de Deus, mas nós somos vasos na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida e que sua vida seja para a honra e glória do Senhor Jesus.